Boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando agora o Estar Bem. Um programa que fala de saúde, anatomia e bem-estar. E dentre os vários sistemas do corpo humano, o sistema urinário renal merece destaque. E por isso, hoje nós trouxemos para vocês uma abordagem completa sobre ele. Com 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra. O sistema urinário tem a função de eliminar as impurezas do nosso sangue através da urina. Este aparelho é dividido em órgãos secretores, que produzem a urina, e órgãos excretores, que são responsáveis por eliminar a urina para fora do nosso corpo. Os rins extraem as impurezas do nosso sangue, eliminando através de pequenos milhões de filtros, que são denominados como néfrons. E as nossas especialistas vão explicar um pouquinho mais pra gente o que é isso. Estamos recebendo aqui a Ana e a Stephanie. Bem-vindas, meninas. Prazer em recebê-las. Muito bom ter vocês aqui com a gente, meninas, tirando nossas dúvidas. E você de casa que tem as suas dúvidas sobre isso também, manda pra gente no nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo, que as nossas especialistas vão tirar as nossas dúvidas e as suas dúvidas. Então, Stephanie, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre o sistema urinário? Então, os nossos rins parecem 2 grãos de feijão, porém isso não passa de aparência, porque até não é o mesmo tamanho e tudo. Ele fica localizado acima da cintura, entre o peritônio e posterior à parede do abdômen. Mas antes de entrar na parte funcional dele, nós vamos observar um pouco da estrutura física. E por falar em estrutura física, estamos aqui com outro especialista, o Efraim. Tudo bom, Efraim? Tudo bom. Que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa estrutura. Trouxe uma maquete pra gente, Efraim? Então, trouxe essa maquete para poder exemplificar melhor, né, sobre a estrutura desse sistema que é o sistema urinário, né? Então vamos começar falando sobre os rins, né, que são esses órgãos pares que medem aproximadamente 11 centímetros e meio de comprimento por 5 a 7 de largura, né? Eles são aproximadamente do tamanho de um punho fechado, né, para que seja mais fácil assimilar. Como já foi falado aqui, né, as pessoas geralmente falam em grão de feijão e muita gente tem essa ideia de que os rins são estruturas bem minúsculas, e não são, né? Eles estão quase na dimensão aqui da nossa maquete. A nossa maquete está um pouco maior para poder exemplificar melhor para você aí de casa. Então, os nossos rins, né, que são essas estruturas que são pares, possui um peso de aproximadamente 115 a 170 gramas cada, né? Isso no corpo de um indivíduo adulto, seja um homem ou uma mulher, né? Possui 2 faces, anterior e posterior, ambas lisas, mas a anterior arredondada e a posterior, que é a parte aqui de trás, um pouco mais plana, né? Um pouco mais achatada. Temos a borda medial, que é essa borda aqui, um pouco mais côncava, e a lateral convexa. As glândulas suprarrenais são essas estruturas esponjosas que ficam na parte superior dos nossos rins. E na parte inferior, nós temos um alinhamento com a L3, mas vale lembrar que os rins são estruturas que não estão posicionadas geometricamente alinhadas, né? Eles possuem um certo desalinhamento, ficando a parte esquerda um pouco mais elevada do que a direita em função do posicionamento de outros órgãos, como o fígado, por exemplo. No interior temos 2 regiões, o córtex renal, que é esse localizado aqui, que a gente pode identificar por essa cor um pouco mais rosada, e a medula renal, que são as estruturas que chamamos de pirâmides renais com base, né? Essas bases apontam para o córtex. E as ápices apontam para o hilo dos rins, que é essa parte aqui, né? Já entre as pirâmides nós temos as colunas renais, que são essas estruturas aqui. E são essas, né, as colunas, as estruturas que ficam entre as pirâmides. Aqui. Juntos, toda essa parte é a área realmente funcional
né? E nelas nós temos cerca de 1 milhão de estruturas microscópicas, bem minúsculas mesmo, chamadas néfrons, onde se forma a urina, que é drenada para os grandes ductos papilares que se estendem ao longo das papilas renais das pirâmides. Estes ductos drenam a urina para os cálices menores, né? Aqui nós temos um exemplo, mas enfim, as subdivisões dos cálices maiores, que são essas aqui, são os cálices menores. E vão drenando, né? Vão se dirigindo aqui até serem transportados para a pelve renal, que é essa estrutura aqui, ligada pelo ureter, que vai levar a urina para a bexiga em um processo muito lento de peristalse. E antes de continuar, nós temos um recado muito importante para você. E você aí de casa, você já bebeu água hoje? Ainda não? Então eu tô aqui pra falar pra você desse produto maravilhoso que é a água e que tem inúmeras funcionalidades e principalmente pro bom funcionamento dos seus rins. Então não perca teu tempo. Beba água. Eu já bebi a minha. Vitória, contigo. Nós já bebemos a nossa, né, Stephanie? E agora, o que tu vai explicar pra gente? Agora eu vou falar um pouco sobre os ureteres. Nós temos dois, um para cada rim. O ureter é um longo tubo que sai da pelve renal e desemboca na bexiga urinária. Eles medem mais ou menos de 25 a 30 centímetros. E eles têm um pouco mais de meio centímetro de diâmetro. Claro que aqui é uma figura ilustrativa e não está no tamanho certo. Descendo obliquamente e medialmente, o ureter percorre por diante da parede posterior do abdômen, penetrando em seguida na cavidade pélvica, abrindo-se no ósseo ureteral, situado no assoalho da bexiga urinária. Nós temos 3 porções no ureter: a porção abdominal, a porção pélvica e a porção intramural. Os ureteres realizam contrações rítmicas, denominadas peristaltismo. A urina se move ao longo dos ureteres, em resposta à gravidade e a estes movimentos. Excelente explicação, Stephanie. Mas e sobre bexiga? Vamos chamar um pouquinho a Ana para falar com a gente agora. Olá, tudo bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bexiga urinária. Ela funciona mais ou menos como um reservatório temporário. Ela armazena a urina até o momento da sua expulsão do nosso corpo. Quando vazia, ela se encontra inferiormente ao peritônio e posterior à sínfise púbica, mais ou menos nessa nossa região. Ela possui 3 faces: posterior, superior e inferior-laterais. Contém uma camada muscular, em que o músculo detrusor serve para auxiliar na eliminação da urina quando há o reflexo de micção, e uma túnica vesical, que é interna em relação ao músculo e que serve para proteção do mesmo. Ela tem mais ou menos as mesmas características que a parte interna do nosso estômago, portanto ela aguenta pHs muito mais ácidos. A bexiga, ao contrário dos ureteres e ao contrário dos rins, ela é um órgão ímpar. Sua capacidade regula em média 700 a 800 ml em uma situação normal. A bexiga ela apresenta também 3 orifícios, que denominamos ósseos ureterais, que são os desembocamentos dos ureteres, e o ósseo uretral, que é a saída para a nossa uretra. Esses 3 ósseos são chamados de trígono vesical. Próximo ao ósseo uretral, a gente encontra a úvula vesical, que tem mais ou menos o formato de um funil e que auxilia no escoamento da urina para a uretra. E essa é a nossa bexiga. Bom, essas estruturas azuis e vermelhas, elas fazem parte do sistema urinário também? Fazem e são de suma importância. Essa vermelha aqui, por exemplo, é a artéria aorta abdominal. Ela se ramifica em 2 pequenas artérias que levam, que no caso trazem o sangue até os nossos rins. Nos rins, o sangue passa pelos néfrons, né, que se localizam aqui no córtex, como já explicado anteriormente, e é ali que acontece todo o processo de filtração. Primeiro eles passam por uma filtração mais grossa, digamos assim, e o resultado disso, ele ainda é filtrado pelos néfrons, né? Os nossos rins, eles tentam a todo custo tirar tudo que é bom ainda, tudo de nutrientes que ainda tem no nosso sangue para voltar para o nosso corpo. E só o que é realmente desnecessário é o que sai na nossa urina. O sangue já filtrado nos rins,
eles saem por essas pequenas veias, né, que é essa azul, que são conectadas a essa maior, que é a veia cava inferior. Que daí, a partir disso, o sangue filtrado, né, ele volta a circular no nosso corpo e tudo volta ao normal, digamos assim. Muito obrigada, então. Vamos para as perguntas dos telespectadores. Oi pessoal do Estar Bem, eu sou a Ariane Cardoso, de Otacílio Costa, Santa Catarina. É verdade que a nossa bexiga é igual balão, que ela enche e esvazia? Bom, ótima pergunta. Podemos dizer que sim. Quanto mais urina armazenada, mais tende a aumentar o seu tamanho, pois possui camadas que permitem tal elasticidade. Porém, tem limitações, não é possível chegar a um tamanho maior do que o seu inicial. Tendo em vista que vazia, a bexiga urinária, ela não é maior que uma maçã. Agora nós vamos para a próxima pergunta, que vem de uma telespectadora lá do Nordeste. Oi, me chamo Rosiane, sou da cidade de Ilhéus, Bahia. Minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber se os rins sempre formam a mesma quantidade de urina. Obrigada. Bom, antes de mais nada, um abraço para todo o pessoal do Nordeste, né, que eu me sinto bem representado, também sou do Nordeste. Enfim, excelente pergunta, Rose. Mas na verdade não varia sim de pessoa para pessoa e varia também muito mais pelo tipo de alimentação, pelo regime que as pessoas costumam praticar. Na verdade, quantidade de água, principalmente, gente, ingestão de sal, porque o organismo vai tentar fazer uma regulagem aí da quantidade de sal no organismo e isso vai fazer com que aumente ou diminua a quantidade de urina produzida. Agora vamos para a próxima pergunta. Olá, o meu nome é Cecília, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e eu gostaria de saber por que a gente urina tanto depois de ingerir bebida alcoólica. Então, o fato da gente urinar mais não tem só a ver com a quantidade de líquidos que a gente ingere. O álcool, ele age diretamente na hipófise, inibindo a produção do hormônio antidiurético, que é aquilo que retém a água no nosso corpo. Quanto menos água retida, mais líquidos a gente vai liberar. E às vezes a gente acaba liberando o que não deveria ser liberado. Ele deveria ficar no nosso corpo. E é por isso que muitas vezes depois de uma noitada, o pessoal tem aquela ressaca e tem muita sede, porque acabou eliminando toda a água que o nosso corpo precisava para se manter hidratado. Então, pessoal, nós tivemos muitas perguntas e agradecemos a todos que enviaram as suas, mas agora nós vamos para a última para finalizar o programa. Olá, meu nome é Eliane Camargo, sou de Lages, Santa Catarina, e gostaria de saber o seguinte: por que acontecem pedras nos rins? Como que elas surgem no nosso organismo? E também, por que elas ocasionam tanta dor? Então, a pedra nos rins, também chamada de cálculo renal, ela é uma massa semelhante a pedras que podem se formar em qualquer lugar do sistema urinário. Geralmente essas pedrinhas elas são eliminadas juntamente com a urina e elas não causam sintomas nenhum. Mas em alguns casos, quando elas são um pouquinho maiores, elas acabam ficando presas em certos canais. Isso pode gerar muita dor ao urinar e pode até sair sangue. E com relação à parte do que tange os motivos, né, as causas, enfim, o que pode causar as pedras no rins, são fatores variáveis, porque na verdade podem ser algum fator genético, né, que pode facilitar em muito a formação dessa massa, pode ser a má alimentação, uma dieta, enfim, não balanceada, né, ou até mesmo alguma outra doença, alguma outra patologia que podem atuar conjuntamente com alguns fatores para que possa ter o surgimento dessas pedras. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Queria agradecer a presença dos nossos especialistas e pela sua presença. Nós nos vemos no próximo programa.